Oi, gente. Então, hoje a gente vai entrevistar aqui a Érica Nakano para o Instituto Lado a Lado e o trabalho que a gente tem feito com o Jardim de Sol Nascente. E eu sou o André, eu trabalho aqui, ou Andrew, eu trabalho aqui no Jardim, no Instituto, coordenando principalmente oficinas de arte e fazendo um pouco do material de design gráfico. Bem, eu sou a Clarice, eu sou estagiária do Instituto Lado a Lado e hoje a gente vai bater um papo bem gostosinho com a Érica sobre silêncio. Uhum. E a Érica, ela é mestre e doutoranda em psicologia pela USP, e ela tem um foco principalmente nos estudos em meditação e ligados ao cristianismo. E aí a gente quer principalmente conversar sobre esse silêncio, né, e as práticas contemplativas, e ela também é casada com o Cazu e mãe da Sofia. Boa tarde, gente. Uma alegria estar aqui com vocês e conhecer vocês. Conhecer o Andrew, conhecer a Clarice e vamos para esse bate-papo nosso. Show. A gente vai dar sequência aqui na nossa série de perguntas e a minha primeira pergunta para você, Érica, é qual que é a importância do silêncio? Porque a gente sempre escuta, né, que o silêncio ele é muito importante, mas a gente quer saber na sua perspectiva profissional, qual que é a importância do silêncio? Clarice, é tão interessante, essa é uma pergunta muito recorrente que eu recebo. E o silêncio, ele tem uma importância tanto para a nossa saúde física, quanto para a nossa saúde psíquica, nossa saúde emocional, né? É interessante que a Organização Mundial da Saúde, ela tem apontado que já existe um impacto muito negativo no que a gente às vezes escuta falar e não sabe muito bem o que é, na poluição sonora. Eu acho, pelo menos, interessante que o tema de poluição, de, né, ecologia ambiental, de cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, é um tema que ele está cada vez mais, e eu fico feliz com isso, ele tem entrado, né, nas nossas vidas, a gente tem cada Uhum. vez mais, principalmente, isso independe até da idade, né, pessoas até mais novas estão começando a levar e ver a importância dessa questão do cuidado com o meio ambiente. Então, a gente fala muito sobre poluição, mas a gente não leva em consideração a questão da poluição sonora. E a Organização Mundial da Saúde tem dito o quanto que é importante o silêncio para nos ajudar exatamente nessa questão da poluição sonora. Vocês ouviram agora há pouco aqui, eu estou no 14º andar, e e um alarme lá embaixo, não sei se vocês ouviram. Acho que deu para Criou ouvir. uma poluição sonora aqui na nossa conversa, né? Uhum. Então, o silêncio, ele é muito importante. Ele é importante, eu falei, para a saúde física e para a nossa saúde emocional. Ele é Uhum. importante porque os impactos negativos a falta do silêncio pode trazer uns impactos negativos para a gente muito fortes, desde perda de audição, desde aumento de pressão arterial, Uhum. alteração de humor, irritabilidade, fadiga, né? Uhum. Então, o silêncio, ele é uma prática que tem muita importância nessa, eu diria assim, é uma prática promotora de saúde. Assim como a poluição sonora e outros tipos de poluição, ela é uma desencadeadora de doenças, de sintomas Uhum. negativos, o silêncio é uma prática de promoção de saúde. Uhum. E como que foi o começo, assim, da sua relação com o silêncio? Eu recebo bastante essa pergunta também, porque vocês estão vendo que eu não sou uma monja, né? Eu falei que eu estou no 14º andar, eu não estou num mosteiro, né? Uhum. Eu estudo práticas contemplativas cristãs há 5 anos, vai completar 6 anos. E é interessante que as pessoas que me conhecem
dos últimos 5 anos, elas acham que o meu contato com o silêncio, com a meditação, foi através do estudo acadêmico, mas isso não é verdade. O meu primeiro contato com o silêncio foi há 18 anos atrás. Eu tinha 28 anos, entreguei a minha idade para vocês, né? Sim. Eu estava num período muito difícil da minha vida, num período de muita turbulência, tanto com questões familiares, externas, e também questões minhas, internas. E eu fui participar de um retiro de silêncio, esse era o nome, um retiro de silêncio. Era um retiro de silêncio cristão, porque existem vários tipos de retiro de silêncio. Esse que eu participei, que eu esporadicamente participo, é um retiro de silêncio cristão. E ali eu tive contato de uma maneira prática com esse tema do silêncio. A gente às vezes fala com a prática do silêncio, com a disciplina do silêncio, né? É um retiro que, dentre algumas coisas, ele é um retiro que nós ficamos em silêncio. Então, nós almoçamos em silêncio, nós temos cada um a sua atividade em silêncio. Normalmente, são poucas pessoas, né? Tem alguns momentos, sim, de uma interação, de uma partilha, mas a tônica maior é o tempo de E silêncio. foi difícil? Foi fácil? Como que foi, assim? Eu confesso que leva um tempo para a gente entrar nesse silêncio. Olha só que interessante, Jorge. Há 18 anos atrás, o problema não era celular, não era rede social, não era desconectar de uma maneira virtual. O problema era silenciar e se ouvir um pouco, porque nós temos também os nossos ruídos internos, né? Existe aquela poluição sonora que eu estava dizendo externa, que é um ambiente muito barulhento, mas também tem os nossos ruídos internos. Sim. E uma coisa que é difícil é você, pelo menos foi para mim naquele momento inicial, foi você estar com pessoas que normalmente você se relaciona até então exclusivamente com palavras, você estar em silêncio. Talvez se num primeiro contato meu eu estivesse com pessoas que eu não conhecia, seria uma outra experiência, né? Mas estar com pessoas que eu já conhecia, pessoas muito próximas minhas, né? Então esses foram alguns desafios, mas com isso vai melhorando, fica a dica aqui que vai melhorando. Talvez, assim, eu já estou até pensando várias coisas, né? Mas talvez até a ideia do retiro, de se remover da rotina, é para isso, assim, né? Para, tipo, mesmo que era uma pessoa que você conhecia, pelo menos você estava em um outro contexto ali para esse retiro, né? Para você conseguir praticar isso. E porque eu, pelo menos, né, no meu dia a dia, tenho essa dificuldade, assim, de, com as pessoas que eu tô ao meu redor, praticar esse silêncio, às vezes. Legal. Uhum. A segunda pergunta é um pouco mais lidando com essa dificuldade geral, assim, de todos nós, eu acho, Tá. em chegar ao silêncio, assim. A Uhum. pergunta é por que as pessoas têm medo do silêncio? Isto é verdade. Eu elencaria no mínimo 2 razões. A primeira, gente, porque eu acho que de uma maneira bem geral, o silêncio ele não é associado a algo bom, principalmente para a nossa cultura, latinos, nós que estamos aqui. O meu esposo não é brasileiro. O meu esposo é oriental, é japonês, nascido, Uhum. criado lá. Eles têm uma relação diferente com o silêncio, pelo menos com o silêncio exterior. Uhum. Para nós, de maneira geral, o silêncio ele não é associado a algo legal. Quando a gente vê uma pessoa em silêncio é porque alguma coisa não está bom, né? Eu sou de família italiana. Alguém em silêncio é porque algum está com problema, alguma coisa não está legal. Então eu acho que as pessoas não associam
o silêncio é algo bom. Então, elas têm já um receio, um medo inicial. Uhum. É o que eu percebo de maneira geral. Uma segunda razão que eu sempre penso, eu acho que as pessoas elas têm medo do silêncio por acharem que silêncio é um vazio total. O silêncio, ele é um vazio, é um vácuo. E isso é um mito, né? Porque o silêncio, ele não é uma ausência de som, necessariamente. Uhum. Eu vou tentar explicar um pouquinho com outras palavras. O silêncio, ele é uma presença. Quando a gente fala em praticar o silêncio, é a gente silenciar para a gente ouvir coisas que normalmente no barulho a gente não consegue ouvir. Por exemplo, isso é uma prática muito interessante, eu não sei como que é o contexto de vocês aí, mas ir para a natureza e ficar em silêncio não é um vazio de sons, não é verdade? A gente vai ouvir ali uma riqueza de sons, né? Então, quando a gente fala em praticar o silêncio, tem pessoas falando, nossa, pelo amor de Deus, é um vácuo, é um... Deus nos acuda, eu já ouvi dizer, meu Deus do céu, eu vou endoidecer. Mas se você tiver uma intencionalidade dentro desse silêncio, Uhum. né? Se você for para a natureza, por exemplo, você ir com uma intencionalidade de silenciar e só ouvir pássaros. Você vai perceber, identificar vários tipos de pássaros. Você vai identificar velocidades diferentes, tonalidades diferentes. Então, não é uma ausência de som, né? É uma presença aí de vários sons. Então, eu diria, num primeiro momento, assim, ou por não ver, associar o silêncio como algo bom, ou por achar que o silêncio é um vácuo total. Acho que essas duas coisas faz as pessoas terem medo. Que seria esse algo não bom, assim, do silêncio? Eu acho que seria aquilo que eu falei um pouquinho agora, de se na tua família, se no teu meio, o silêncio ele é associado como... Existem famílias, por exemplo, que o silêncio ele é associado a castigo, a punição, a boicote, né? Esse não bom o que esse silêncio representa para mim? Uhum. Quando eu escuto a palavra silêncio, quando alguém fala silêncio, né? As crianças, normalmente, os adultos falam para as crianças silêncio na escola. Shhh. Não é associado a uma prática legal. Então, não é algo bom nesse sentido. Uhum. Você não vai na hora... Criança, silêncio, viu? Por exemplo, na escola, né? Já existem hoje artigos recentes apontando do quão importante seria a prática do silêncio e da solitude, que é uma outra prática muito interligada ao silêncio, que não é solidão, é solitude, Uhum. né? Existem estudos recentes dizendo da importância de tempos de silêncio e solitude para a criança nas escolas. Uhum. Então, se a gente vê uma criança em silêncio na escola, a gente associa algo muito bom, às vezes. A gente já chama de assim, né? Tá com uma dificuldade de socializar. Comportamento antissocial, né? Você não vai imaginar que a criança está... Agora, dentro da psicologia é interessante, porque no setting terapêutico, quando nós estamos sendo formados, treinados para o setting, para a sessão da terapia, para nós psicólogos existe também, por exemplo, o silêncio elaborativo. É aquele silêncio que às vezes o paciente ele está em silêncio, mas não porque ele não está bem, é porque ele está elaborando algo que ele ainda não consegue colocar em palavras. Uhum. Né? Então, eu acho que esse algo não bom tem muito a ver com, de uma maneira bem estereotipada, geral, o que o silêncio representa de modo geral, e também a ver com como que isso vai linkar com cada um, né? Como é que isso vai chegar para você? O silêncio pode ser associado, se eu tenho na minha casa um pai que toda vez que ele está muito bravo, ele silencia, né? Ou para Uhum. me punir ele não me responde, é Uhum. muito difícil você desmistificar para a pessoa que, olha, o silêncio é algo bom. Então, ela já vai ter um medo, ela já não vai associar como algo bom.
Uhum. Deu para ampliar um pouquinho? Acho que sim. Acho que foram alguns exemplos bons para clarear. Érica, pegando mais ou menos nisso do silêncio, eu queria saber assim, como é que a gente pode praticar o silêncio? Como é que se pratica o silêncio? E se qualquer um assim pode fazer, qualquer um pode praticar. Eu gosto de uma frase, Clarice, que diz assim, que eu não consigo parar, silenciar o mundo ao meu redor. Eu não consigo parar um rio, mas eu consigo sentar ao lado do rio e escutar esse rio. O que isso quer dizer? Eu não consigo praticar o silêncio total de parar todos os barulhos e todos os sons. Não consigo. Aliás, eu acho que os nossos desafios atuais é cada vez mais tentar praticar o silêncio em lugares que não são tão silenciosos assim, Uhum. né? Então, eu penso o seguinte, que eu tenho falado isso para várias pessoas. Uma primeira sugestão que eu tenho dado, eu acho que esta qualquer um pode praticar, né? Aproveitar pequenas pausas do seu dia. Se a gente pega uma música cantada ou tocada, ela não é o tempo inteiro preenchida de palavras. Tem pausas na música, né? Ela não é um preenchimento total. Ela tem algumas pausas, né? Então, eu acho que assim, para quem quer começar praticando, para quem não tem o hábito, eu diria, separa alguns momentos do teu dia para alguma pausa intencional. Tem que ter uma intencionalidade. Não é aquela coisa assim, ah, vai acontecer e vai dar certo. Não, eu tenho vivenciado neste semestre, isso é algo bem pessoal meu, prático. 2 dias na semana, minha filha não volta para almoçar em casa. Eu tenho buscado os meus 15, 20 minutos de almoço sozinha, fazer o meu almoço em silêncio, não ligar nenhuma televisão, não levar para a mesa o meu celular. Parece algo simples? É algo simples, mas a gente está tão no automático que a gente não tem uma intencionalidade. Então, eu tenho essa intencionalidade na minha agenda. Só que agora, nas férias, vai surgir uma outra rotina que eu vou buscar uma criatividade para inserir algumas pausas de silêncio. Uhum. São alguns momentos que eu procuro não atender o telefone, não mandar mensagem, não responder mensagem. Eu diria pequenas pausas. Esta eu acho que qualquer um de nós pode, desde uma dona de casa, até uma criança, um adolescente, um jovem, quem trabalha, em qualquer lugar. É possível a gente pegar algumas pausas e manter o silêncio. Olhos abertos ou fechados. Se você fechar os olhos, pode ser que você vai entrar em outras práticas mais meditativas. Não sei. Se você consegue fechar os olhos, pensar na tua respiração, é uma outra possibilidade, né? Eu acho que uma outra prática que qualquer um pode praticar é você se deslocar até um local. Essa primeira prática é você trazer o silêncio para onde você está e para o teu lugar. Essa segunda, eu diria, você se deslocar, quer seja para um parque, para para um bosque, para um pomar, para uma rua calma, uma caminhada, sem celular, sem música. Eu estou falando de algo tão básico, mas dificilmente você vê alguém caminhando num bosque sem um fone de ouvido com o celular. Uhum. É uma prática do silêncio que você pode fazer. Eu estou falando a partir de um recorte cristão. Eu, por exemplo, tenho um grupo que nós nos reunimos uma vez por mês para um dia de silêncio. Nós começamos com um café da manhã em conversa, depois nós entramos no silêncio, nós temos textos que normalmente às vezes nós levamos em conjunto,
Mas existem livros, existe às vezes um texto que nós vamos ler naquele dia. Pode ser um texto bíblico, um outro texto de algum autor. Nós almoçamos em silêncio, ficamos mais um período por volta das 4 horas, nós nos reunimos e fazemos uma partilha do nosso dia de silêncio. Essa é uma outra maneira que você pode praticar se você tiver um grupo que topa isso com você, né? Para quem quiser algo mais, assim, de uma imersão, aí existem os retiros de silêncio. Final de semana, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias, né? Alguns mosteiros oferecem isso. Aí tem N possibilidades. Então, eu diria assim, que as práticas desses pequenos silêncios, qualquer um pode praticar. Aliás, eu aconselharia. Momentos mais longos, vocês foram percebendo que gradativamente, conforme foi aumentando o período do silêncio, eu já inseri um grupo, eu já falei de um local. Aí eu acho que é mais interessante estarem em conjunto. É a dica que eu tenho dado. Dependendo da comunidade, né, onde você tá, vai ser mais difícil ou mais fácil, assim, né, essa prática. Porque você realmente vai interagir com as pessoas, e se elas não estão na mesma vibe, Propósito. digamos assim, propósito, como que você vai conseguir fazer isso, né? E Por eu já vi períodos isso mais longos. acontecer, Andrew. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que sentem, que vivem muito sozinha, que têm muita solidão, não solitude, pessoas que sofrem da solidão, elas têm muita dificuldade, porque elas querem interagir, elas querem entrar em relação. Por isso que não só a prática do silêncio em si, mas a da solitude, da própria meditação, não são práticas aconselháveis para pessoas com determinados tipos de transtornos, de desafios, alguma pessoa com uma diagnosticada de uma depressão, não é aconselhável, né? Eu ia te perguntar até sobre isso. Você está diferenciando solidão e solitude? E até quando eu falei alguma coisa assim sobre solitude com o pessoal aqui no trabalho, eles falaram, o que é isso? Tipo, nunca ouvi essa palavra. O que é solitude? Qual que é a diferença de solitude para solidão? Uhum. Isso tem sido algo que eu estou quase que carregando como um mantra, porque realmente no inglês existem as duas expressões, né? E se você coloca que seja no Google Tradutor, a solitude vem como solidão. Nós temos um problema semântico. A psicologia diferencia muito bem isso. A solitude, ela é uma prática intencional, é um estar sozinho de uma maneira saudável. A solidão sempre vai ter uma dor psíquica envolvendo. A solidão, ela é algo que traz dor. Eu gosto muito de um autor que diferencia solitude e solidão desta maneira. O nome dele é Richard Foster. Ele fala assim: solidão é o vazio do lado de dentro. É um vazio. Solitude é o interior preenchido. A solitude é uma prática intencional. Você escolhe estar sozinho para uma reflexão, para um contato com você mesmo, uma prática de autoconhecimento. Assim como nós temos precisado de momentos de silêncio, no meio de tanto barulho, nós também precisamos de momentos de recolhimento no momento de tanta interação social. Entra novamente aquilo que nós estamos falando das crianças. Sim. A gente, normalmente, quando uma pessoa se retira, a gente se associa como um comportamento antissocial, alguém que está com problema, que não quer se relacionar. Eu li há pouco
pouco tempo atrás um estudo com jovens universitários na Inglaterra, só propondo para eles um detox das redes sociais e por uma semana. Muito difícil. Aí eles não usarem os celulares. E acrescentarem práticas como, por exemplo, caminhar na natureza e você ficar um tempo em solitude. E eles receberam um papel, foram incentivados a registrarem, a fazerem um registro. E as frases são muito interessantes. Você vê muito mais um encontro consigo mesmo, um contato consigo mesmo, do que algo que vai trazer isolamento, que vai trazer adoecimento. A solidão, a pessoa, é muito comum a gente escutar, né, essa expressão, a pessoa se sente só, né? E é comum a gente escutar de uma pessoa que está rodeada de outras pessoas dizer, eu me sinto só. Então, ela não é um estado de estar só, é um sentimento de estar só. É diferente, né? Sim. A solitude, você, para me recolher, e são coisas totalmente diferentes. A próxima pergunta, para a gente continuar indo aqui, é qual é conectado com uma pergunta anterior, mas acho que eu quero agora talvez um pouco mais prático, assim, né? Qual que seria a maior dificuldade que a gente tem em praticar talvez esse silêncio, essa solitude, e como que a gente enfrenta isso, né? Eu acho que a primeira dificuldade é a gente conseguir se desconectar, especialmente nesse nosso mundo de internet. Eu acho. A gente silenciar, num primeiro momento, externamente mesmo. Porque a gente pode ir para um lugar, às vezes, muito silencioso, mas a gente não consegue se desconectar. Tem sido falado atualmente do turismo do silêncio. Isso tem aumentado. Lugares de turismo silenciosos. Mas você concorda comigo que você vai fazer um turismo numa natureza, num lugar super silencioso, mas muitas vezes você não se desconecta com as redes sociais, com o WhatsApp, celular e Você tira a seja lá foto o que que você foi for. lá. Inclusive, um dos relatos de um desses jovens do estudo foi esse, dele transcrever que ele estava diante de uma paisagem tão linda que ele colocou a mão no bolso para pegar o celular e tirar uma foto. Ele falou, não estou com o celular. E daí ele falou assim, então eu vou sentar e só... Eu vou registrar isso na minha memória. Né? Eu acho que uma das maiores dificuldades nossa é a desconexão saudável, eu acho. E a segunda é lidar com os ruídos internos. Eu acho que eu morei um tempo no Japão e estudei numa escola com outros estudantes orientais. E existia um casal de namorados, hoje eles já são casados, de coreanos, nós estudávamos numa escola o idioma japonês. Eles eram estudantes pré-universitários que queriam entrar na faculdade no Japão, eu já era mais velha, já estava casada. E o Jan-san, que é esse amigo, e a namorada é Kim-san, a Kim-san era uma amiga muito silenciosa. Todo mundo tem um amigo muito quieto, né? Ou uma amiga muito quieta. Tem pessoas que falam mais e tem pessoas que são mais quietas. E o Jan-san dizia que a Kim-san, essa amiga, era como um cisne branco, muito lindo, que quando você olhava ele no lago, ele estava nadando assim suavemente, bem tranquilo, mas por dentro, para se manter por fora tranquilo, por dentro as patinhas estavam se mexendo muito, muito agitadas.
Sim. Então, o ruído interno é algo também que é uma dificuldade. Quando a gente silencia tudo que está fora de nós, mas os nossos ruídos internos, essas vozes internas. Eu tenho uma dica prática para lidar com alguns ruídos internos. É nós registrarmos. Parece simples, mas quando a gente, em primeiro lugar, consegue perceber, consegue ouvir, dar ouvido para essas vozes que estão gritando, às vezes são sentimentos, conseguimos dar nome e registrar, é um processo que já deixa de ser interno e já vai automaticamente sendo colocado para fora. Então, essa é uma ação bem prática. Eu gosto muito dessa, porque, né, gosto de arte, acho que eu sempre gostei muito de arte por causa disso, assim, eu preciso externalizar muitos sentimentos, sai para fora, sai para fora, sai para fora. E realmente, de É sentir que verdade. depois desse processo dava uma acalmada, assim, interna, né? Eu diria isso, né? É uma intencionalidade com o celular, com televisão, com computador, com tablet, um registro, uma pausa, coloque algo na sua agenda, no dia da sua agenda. E a gente não tropeça em grandes pedras, a gente tropeça nas pequenininhas. E são essas coisas simples, essas pedrinhas, que elas podem fazer diferença na nossa qualidade de vida. E, assim, a gente consegue mesmo construir isso, assim, construir esses hábitos? Conseguimos, Que bom. conseguimos, conseguimos. Acho que às vezes, pelo menos eu, né, com o celular, eu acho que chega no nível que tá tão viciado que eu fico assim, será que eu realmente consigo? Será que dá mesmo? Uhum. Às vezes parece talvez maior essa pedra do que é, né? Ou, às vezes, a gente começar por medidas. Por isso que eu quis começar a dar dicas de algo bem mais próximo ao nosso dia a dia do que você já pensar em um retiro de silêncio, né? Assim, tem o real e tem o ideal, né? Existe algo dentro do nosso dia que nós com certeza podemos fazer, né? Com certeza, nós podemos almoçar sem o celular, assim, que seja um pouco, que seja no início. Então, esses pouquinhos em pouquinhos, né? Eu acredito sim, a gente consegue. Muito bom. Só isso? Antes da gente ir para a nossa última pergunta, Érica, eu queria fazer uma pergunta assim, mais pessoal minha. É que em relação ao celular, né, eu ouvi dizer, fiz algumas pesquisas, a gente é muito viciado na dopamina que ela proporciona. Tá. O silêncio, ele pode proporcionar isso, assim, para a gente conseguir tirar essa concentração de dopamina do telefone para essa prática do silêncio? Com certeza, porque não só o silêncio, essas práticas contemplativas, de maneira geral, elas são práticas que elas vão gerar dopamina, né? É diferente de uma corrida, de outros tipos de atividades que vão gerar uma adrenalina, algo mais energizante. Sim, você vai estar substituindo o método de você estar esqueci a palavra, de você estar produzindo, de você estar produzindo esses hormônios, que são hormônios ligados a essa calma, essa quietude, diferente do cortisol, que é o hormônio do estresse, outros hormônios que a gente precisa, por exemplo, você não faz uma prova do Enem meditando. Você não pode estar num nível de um rebaixamento basal. Você tem que, naquele momento, você tem que estar funcionando.
Agora, o antes e o depois disso, práticas que vão trazer esse alívio da tensão são muito bem-vindas. Uhum. Muito bem-vindas. Sim. Bom, uma coisa que eu ouvi ligada a isso era que talvez, e aí eu não sei, eu posso estar errado, você até me Tá, pode falar. corrige, que é a meditação estava ligada mais à produção de serotonina, Serotonina também. como um Uhum. estabilizante emocional, né? É, sim. Os estudos, eu confesso que eu não tenho muito conhecimento dos estudos da meditação, não tenho conhecimentos aprofundados nessa parte Hum, neuroquímica, né? Acho que tem um pouco a ver com o meio que eu faço parte, assim, que eu faço parte de um grupo que estuda exatamente as doenças ligadas ao estresse. hum, E mesmo pensando no estresse, como às vezes a parte neuroquímica, as pessoas pensam estresse, cortisol, direto, né? A gente pensa algo um pouco além dessa parte só neuroquímica nas questões do estresse. A gente insere um outro cérebro que a gente tem, que é o límbico, que é o emocional, que são... A coisa não é só... Quando a gente fala cerebral, a gente tem um risco de achar só em questões químicas, e mais em questões corticais, do uhum, córtex cerebral. Mas existe também todo um circuito do sistema límbico, que é um sistema também emocional, né? hum, Então, não, e a gente fala que essas práticas, elas são práticas que a gente chama que são mecanismos de coping. A gente ouve muito falar no Brasil, especialmente, sobre o estresse. O estresse é algo que a gente ouve muito e sempre associando como algo ruim, né? O estresse é sempre associado como algo ruim. Ah, o estresse causa doença. O estresse, na verdade, um pouco de estresse impulsiona a gente. O uhum, estresse, existe o estresse bom, né? Eu falei para vocês, estou terminando uma tese de doutorado. É um estresse, mas é um estresse bom, no sentido de que está me trazendo um crescimento, está me trazendo um desenvolvimento. Só que a gente não escuta falar nos mecanismos de coping, que são os mecanismos de enfrentar situações de estresse. uhum, Por que duas pessoas sobre o mesmo estresse, uma adoece e outra não, hum, né? Como é que uma está lidando com esse estresse e como é que a outra está lidando com esse uhum, estresse? Então, pensar nos mecanismos, nas formas como a gente reage a essas situações de estresse é tão importante quanto pensar só no estresse. E a meditação, o silêncio, a natureza que nós não abordamos, uhum. essa relação com a natureza são considerados mecanismos de coping, mecanismos que nos ajudam a lidar com o estresse. Legal. Quer fazer a última pergunta? E para nossa última pergunta, até para a gente fechar essa série de uma forma bem legal, eu queria que você desse assim um combo de diquinhas de como é que a gente consegue, como é que a gente pode conseguir ficar em silêncio assim. O que que você indica pra gente assim, pra gente fazer mesmo? Procura ir num encontro, quando você estiver com encontro, saia de casa dizendo, hoje eu vou escutar mais e falar menos. Hoje, nessa minha conversa, eu vou escutar mais e falar menos. Eu estudo só com música. Hoje eu não vou estudar, não vou colocar uma música. Ou, se você quiser, coloca lá no Spotify, existem playlists hoje sobre sons da natureza. Aí fica uma outra combo. Senta um dia, nem que você está no ônibus, no trem, não sei, coloca uma playlist de sons da natureza. Começa a identificar, peraí, deixa eu escutar agora aqui só os passarinhos.
só água. Procura as refeições em silêncio. A gente não fica... Isso é interessante, a gente não fica muito tempo fazendo uma refeição se nós estamos em silêncio. Isso não quer dizer que você come rápido. Não é isso. Você vai saborear, você vai comer. 15 minutos, 20 minutos. Talvez você não consiga ficar em silêncio, sentado, parado, sem se mexer, mas talvez você consiga 15 minutos ficar numa refeição em silêncio. Acho que eu já dei algumas aqui, dentre outras, né? Sim. Eu achei interessante que, do jeito que você está falando, é realmente um convite para a gente, né? Assim, eu, eu não gosto muito quando a gente fala assim, a gente tem que praticar o silêncio, a gente tem que ficar quieto. É muito mais, eu acho que é muito mais assim, testa, vê o que que é, né? E vê, e é isso mesmo. Pode ser que você vai encontrar algumas coisas, uns ruídos internos que você não goste. Ok, você viu eles, né? Você percebeu eles. Não precisa de solucionar o problema todo, assim. Nossa, eu tenho dificuldade com silêncio, agora eu vou forçar e eu vou conseguir praticar o silêncio toda hora, né? Não, não é uma prática, não é uma autopunição. Uhum, Eu acho que a primeira coisa, se a gente conseguir desmistificar o silêncio como algo ruim e pensar como algo que vai nos trazer bem-estar, que vai nos ajudar a colocar, a organizar ideias, a ter insights. Se você pensar, não é pensamento positivo, mas se você começar a ver a parte positiva disso, eu acho que realmente alguém pensar no silêncio como "Shh, fica quieto, não fala", é muito ruim, né? Isso não dá nenhum pingo de vontade. sim. Acho que é isso, então. Muito obrigado, Érica. Se você tem alguma pergunta a mais, Priscila ou Clarice, que quer fazer? Acho que, sei lá. Eu não. Para mim foi bem legal, bem completo, as dicas, o jeito. Para mim é difícil fazer silêncio, Érica. Muito difícil. E Você é muitas mais, vezes eu... você é mais Posso... tímida ou Não, eu acho que não? eu falo muito. Mas encontra alguém. Eu sou uma pessoa comunicativa de modo geral também, mas a gente encontra um descanso da alma. Jorge, uma dica, não sei se vocês fazem isso, é uma aula de artes em silêncio. Uhum. É legal. Você fazer uma produção, não sei, pintar. Aqui em casa a gente pinta mandalas. E às vezes a gente fala, vamos ficar em silêncio? A filha é de 10 anos, o marido, né? Eu só queria Pode agradecer pelo seu tempo, poder conversar aqui com a gente. Fico muito grato e acho que vai ser muito bom esse material aqui, compartilhar com as pessoas. Uma alegria mesmo conhecer vocês e reencontrar a Priscila.